Vamos falar um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Uma mensagem muito forte. Ele está dizendo que a porta que nos leva, que nos dá acesso à vida eterna, né? A porta que nos dá acesso ao céu, vamos falar assim, ela é estreita. É uma porta difícil de ter acesso. É uma porta difícil de passarmos por ela. E aqui é claro que fica claro, né, que são poucos que entram pela porta estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aí, este é o versículo 14. Aí, o versículo 13, ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, tem duas portas, dois caminhos. São, a gente pode dizer, né? São duas portas e uma decisão, dois caminhos e uma decisão. Está aí na sua frente. O versículo, o capítulo 25 de Mateus capítulo 25, tem a parábola onde o rei fala para os que vão participar de seu reino, ficarão em seu reino, ou seja, os salvos, ele mandará ficar à sua direita. E os que serão condenados, ao sofrimento eterno, à sua esquerda, ou seja, ele vai separar. Os que vão desfrutar da vida eterna, fiquem aqui no lado direito. E os que serão condenados, apartai-vos de mim, vai para a condenação eterna, para o sofrimento eterno. Então nós podemos, para ilustrarmos aqui, para nós visualizarmos isso em nossa mente, traga à sua mente agora duas portas. Do lado direito, do seu lado direito, a porta estreita. Uma portinha estreita, difícil de acesso, difícil passar por ela. E o seu lado esquerdo, a porta larga. A porta que qualquer um consegue entrar por ela. E aí a decisão que você tem apenas uma decisão. Não tem como você ter acesso às duas portas e passar por elas, pelas duas portas, até porque se você entra por uma porta que está à sua direita, você vai ter acesso a um determinado ambiente. Se você entra pela porta esquerda, você já vai ter acesso a outro ambiente. Então você decide, escolhe uma das portas para poder passar por ela. E aí, para você escolher, quando você escolhe a porta do lado direito, que é a porta estreita, existem algumas coisas que nós podemos dizer que fazem parte do caminho estreito, o caminho apertado, um caminho de dificuldades.
não é um caminho de facilidades. Não porque Deus ele é carrasco e quer nos torturar. Não, não é isso. O caminho é de dificuldades, é estreito, porque o caminho do Evangelho é o caminho de renúncia. O caminho do Evangelho é aquele que a Bíblia diz que há muito mais benefício quando você dá do que quando você recebe. O caminho do Evangelho é aquele que prega que se você quer receber o bem, ofereça o bem. O interessante é que se a gente voltar aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: assim, façam em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Se você quer amizade, você não pode plantar inimizade. Se você quer ter bons amigos, você não pode plantar inimizade. Se você quer ser, socorrido, acolhido, se você quer que as pessoas estendam as mãos a você nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades de sua vida, você não pode plantar, algo ao contrário do que você quer receber. Você não pode plantar, por exemplo, quando alguém pede a sua ajuda, você diz não, não posso, sendo que você poderia sim ajudar. Você não pode plantar a falta de amor, a falta de perdão. Você não pode plantar o mal se você quer receber o bem. E o interessante é que isso nós aplicamos também ao nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo ter um relacionamento com Deus, querendo ter acesso à vida eterna através de um caminho largo, através de uma porta larga, através de um caminho de facilidades. E não funciona assim. Deus não é o nosso medalhão da sorte, ou uma caixinha de promessas, ou qualquer outra coisa que você vai até aquilo em um momento de dificuldades. Deus não está em um cantinho para você correr até Ele quando você achar que é necessário. Deus não quer ter conosco um relacionamento onde somente nós somos beneficiados. Apesar que em um relacionamento com Deus, nós somos 100% beneficiados. Deus não precisa de nós para ser Deus. Agora, nós necessitamos de Deus para tudo. Você servindo a Deus ou não, Ele continuará sendo Deus. Você adorando a Ele ou não, Ele continuará sendo Deus. Ele não é dependente de você. Nós somos dependentes de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento com você, comigo, onde nós buscamos a Ele a todo momento. Onde nós buscamos a Ele, não só em momentos de dificuldades, mas estamos na presença dEle em adoração, nos momentos difíceis e nos momentos de bonança, nos momentos de alegria.
Se você quer receber bênção de Deus, se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer viver as promessas do Altíssimo, se você quer viver as bênçãos dele, ofereça a sua vida a Ele. Tem gente que quer somente viver as bênçãos do Senhor, quer somente receber as bênçãos, mas não quer oferecer a própria vida, não quer se aproximar de Deus, renunciando à própria carne, porque o Evangelho é uma vida de renúncia e por isso é um caminho estreito, é um caminho de dificuldades. Não porque Deus quer que soframos, mas é um caminho onde nós renunciamos dia após dia a maldade que há dentro de nós, né, pastora Glaucia? É verdade. Viver com Jesus, conhecer a Ele, caminhar com Ele, é matar a nossa carne, né? É renunciar o nosso eu constantemente. É por isso que muitos não querem assumir esse compromisso, mas é a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. É viver com esse Deus maravilhoso, é nos deixarmos ser abraçados por Ele. E Ele abraça sempre que a gente precisa. E não é só quando a gente precisa. Deus nos abraça porque Ele nos ama, né? Você que é pai, você que é mãe, não vai esperar o seu filho estar sofrendo, estar machucado para abraçá-lo. A gente quer abraçar, quer beijar toda hora, né? Chega um momento que o filho até vai dizer: ai, pai, não, chega, para. Não é assim? Mas nós queremos sempre cercar os nossos filhos de amor. Nós que temos falhas, nós que somos pecadores, somos assim. Imagine, então, esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso que nós servimos. É maravilhoso, gente, é lindo escolhermos servir a esse Deus. Mas o caminho para estar com Ele é estreito mesmo. Nós temos que abrir mão da nossa carne. Nós temos que obedecer, né? E é bom, é muito bom, porque o mesmo Deus que escolheu nos amar primeiro é o Deus que nos fortalece quando a gente acha difícil renunciar, acha difícil obedecer, sente que dói, que está dolorido, né? É o esforço para matar a nossa carne. Esse Deus lindo e poderoso sabe de tudo, sabe das nossas limitações e nos fortalece o tempo todo, né? É verdade. E Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus. E aqui ele coloca um ponto final. Portanto, submetam-se a Deus, ponto. E aí, na segunda parte do versículo, ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas querem somente viver a segunda parte deste versículo, ter a força de resistir a Satanás, de ver Satanás fugindo da casa dele, da presença dele, da vida dele, mas esquece que antes há uma orientação para nós. Submetam-se a Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Submeter-se ao Senhor é obedecer os mandamentos do Altíssimo, não é? Viver os princípios de Deus. Jesus diz o seguinte: se os meus mandamentos estiverem em vocês, poderão pedir o que quiser a Deus em meu nome, e Ele concederá a vocês. Só que, aí volta a dizer, muitos querem viver apenas, né, a segunda parte do versículo, quer viver as bênçãos, as orações respondidas, atendidas, mas não querem viver a obediência a Deus. Sabe o que acontece? Eu acho que essas pessoas que esquecem a primeira parte do versículo, submetam-se a Deus, elas têm o entendimento de que são como super-heróis. Eu vou gritar, eu vou bradar e o diabo vai fugir. Pronto, tá fácil.
né? Assim também como aqueles que têm o entendimento de que o versículo onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem pessoas que acham que é para virar um super-homem, né? E não é assim, queridos. Nós podemos suportar, eu falo muito disso, a palavra que está nas entrelinhas desse versículo que Paulo diz é justamente isso: eu posso viver, eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a gente emenda com essa primeira parte de Tiago 4,7. Como é que nós vamos poder viver, suportar todas as coisas naquele que nos fortalece? É nos submetendo a Deus. Não tem outro jeito. A gente tem que se submeter ao Senhor. E o Senhor, o amor de Deus por nós, é o amor que nos deixa livres. Muita gente que não conhece Jesus pensa que assumir, né, aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida é escravidão. Ah, porque eu não vou poder fazer mais isso, eu não vou poder me divertir, eu não vou poder fazer aquilo. Queridos, o Senhor nos liberta. O Senhor nos fortalece. Esse amor é o que nos liberta, o que nos mantém em pé. Então, nós precisamos nos submeter a Deus. É bom obedecer. Quando nós obedecemos, renunciamos à nossa carne. Por que tem muita gente que desiste? Porque o inimigo afronta. Quando você decide se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, o inimigo te afronta, porque ele sabe que você está saindo das mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você toma uma decisão, olha aqui, a Rita de Pouso Alegre está falando: pastor, pastor, essa palavra é para mim, Deus é fiel, eu estou querendo me batizar e o inimigo está furioso. Pronto, um exemplo, quer um exemplo mais claro disso? A Rita está querendo firmar mais ainda o seu compromisso com Jesus. E quando todos nós, no caso dela, estou usando o exemplo dela aqui porque é o batismo. A decisão que ela tomou é o batismo. Mas existem outras coisas que a gente faz, né? Existem aquelas decisões que a gente toma de renunciar a algo que desagrada a Deus. São coisas que só nós e Deus sabemos e muitas coisas ficam assim mesmo. Nem tudo que a gente, né, faz, decisões que a gente toma, é necessário que todo mundo fique sabendo. Os irmãos entendem. Então a gente fala assim: Senhor, eu vou parar de fazer tal coisa. Senhor, eu vou parar de ter tal conduta, que é algo que eu sei que não te agrada. E aí o inimigo afronta. E muitos, sem sabedoria, sem o discernimento necessário, desistem de servir ao Senhor. Mas nós não podemos desistir. É maravilhoso obedecer esse Deus. Ele nos fortalece, Ele nos dá graça. É verdade. João 15:7, o versículo que eu falei: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, muita gente ora e não é respondido, e por isso questiona, murmura, reclama. Está aqui a resposta. Porque não está em Jesus. Porque as palavras de Jesus não estão em você. As palavras do Mestre não estão em você. E não adianta querer viver as bênçãos de Deus se não se entregar por completo a Ele. Aí, Jesus hoje nos faz um convite. E o convite é: preste bastante atenção no versículo que eu vou ler para você agora. Ouça com atenção o convite do Senhor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém. Olha só o quão lindo é a palavra, né? Tiago 4, versículo 8. Para Deus se aproximar da gente, para as bênçãos dele serem realidade, né? Acontecerem e serem derramadas sobre nós, primeiro devemos nos aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
este convite não é só para você que ainda não serve a Jesus. Esse convite não é só para A ou B, esse convite é para todos nós. Será que mesmo dentro da igreja você está perto de Deus? Será que você está perto, próximo do Senhor? E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, Ele te faz este convite: se aproxime de mim. Como é que você quer ter a certeza ou comprovar, ser prova viva de que Deus existe se você não se aproxima dele? Abrindo mão de sua carnalidade, de seus desejos maus. Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de doutrina de igreja A ou doutrina de igreja B. Estou falando da maldade que há dentro de nós, da qual nós devemos abrir mão. Deus está nos chamando neste tempo para vivermos dias onde Ele quer que nos aproximemos cada vez mais dele. E vamos nos aproximar de Deus, claro, abrindo mão de tudo que há em nós, que é mal, que é escuro, que é obscuro, não é? Que é terrível. E podemos também nos aproximar de Deus, nos aproximando da nossa família, nos aproximando do nosso amigo, daquele vizinho que precisa de uma ajuda, não é? De um irmão que precisa ser abraçado, acolhido. Se aproximar de Deus é você olhar para o próximo e dizer: conte comigo, porque o mesmo que eu quero, aquilo que eu quero que as pessoas façam por mim, eu farei por você. E da mesma forma que eu quero que Deus me abençoe, eu me entregarei por completo a Ele. Vamos viver isso? Vamos buscar isso em nossas vidas a partir de hoje? Vamos limpar as nossas mãos de toda a maldade, nossos corações de toda a maldade. É tempo de purificarmos a nossa vida. É tempo de aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor. Que essa mensagem fique em seu coração, não só agora, mas que você medite nela e que ela fique ecoando em sua mente durante toda essa semana. Vamos orar. Muito obrigada mais uma vez, Pai, pelo alimento que nós temos todos os dias através da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por cada um que